Ou então não ter relacionamento, né? Hoje em dia as pessoas também estão querendo ficar solteiras. Então, na verdade, muita gente tem como bem esse negócio da liberdade, porque na cabeça deles é liberdade, né? Fazer o que eu quiser. Então, cara, eu só vou ser feliz se eu fizer o que eu quiser, e quando eu estiver casado, eu não vou fazer o que eu quiser, logo eu não serei feliz. Então, este apego no bem. Outro problema do bem é não enxergar o bem. Assim, pelo menos os marxistas estão lutando por alguma coisa. Tem gente que, tem gente que não tem ideal. Então, não ter visão de bem. Outro problema é querer só o que é concupiscível. Cara, só prazer, 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 prazer. Isso aqui eu não estou falando ainda. Quando gerou o vício, não, assim, beleza, tem o tratamento, né, terapêutico, mas também tem a parte fisiológica que também está dominado, está tudo dominado. Tem que ter um tratamento médico ali, tá? Mas, assim, da pessoa tá procurando, né, só o concupiscível, no sentido de estar hiperestimulado também. E ainda mais no nosso tempo. Essa situação se agrava ainda mais no nosso tempo, que tudo é muito confortável, tudo é muito rápido. Essa situação do concupiscível, né, ela se torna mais um problema ainda, um problema maior ainda. As pessoas antigamente não tinham o conforto que a gente tem, né? As pessoas, cara, a pessoa, sei lá, nossa avó tinha que talvez ir lá no Rio levar uma cesta de roupa, ia até lá, esfregava na pedra, aí voltava. Carta. Nossa, eu lembro que eu escrevia carta, eu tinha que ir até o correio, colocar a carta no correio, voltar. Nossa, gente, eu lembro que eu escrevia a carta para minha tia, eu acho que todo final de semana. Cara, era um saco ir até o correio era longe de casa. Eu tinha que ir. Então não tem viajar. Nossa, esses dias, né? Não sei se alguém viu, eu estava lá na Inglaterra, eu ficava andando lá no interior, que eu estava lá, e eu ficava pensando, eu falava assim, gente, a galera, Inglaterra tem muita história, né? E o meu, a galera andava de sequime ou a pé, de cavalo, não tinha carro, não tinha essas coisas. Assim, cara, Uber. Eu falo, gente, eu não tenho coragem de reclamar mais nada da minha vida. Para na frente da minha casa, me leva até onde eu quero. E ainda é barato, não sei onde vocês moram, mas aqui o Uber dá R$ 10, R$ 15, sabe? Então, esse problema do nosso tempo deixa essa coisa do, do, do concupiscível, daquilo que é fácil, mais problemático ainda. Este problema se tornou mais problemático ainda. O que vai causar também ira. Lembra, a ira é o que está se opondo ao meu bem presente. Atrasou 5 minutos, já fico puta. O computador pifou, já fico puta. Eu fico puta quando meu computador pifa. Eu também sou afetada por essas facilidades com o nosso tempo, né? E é, às vezes eu até enxerguei o bem, mas não vou atrás dele. É a preguiça. O que causa a preguiça? Eu já parei muito para meditar sobre isso. Aquele negócio do eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Porque alguém quer falar? O que acha que causa a preguiça? Talvez o medo de não conseguir. Não, não é medo. Preguiça não é medo.
O comodismo? O comodismo. Eu acho que é saber o tanto que vai ter que lutar por aquilo que acaba que a pessoa meio que se abandona ali no esforço, né? Fala assim, algo que vai ter que fazer, mas vou ter que esforçar muito, então eu já nem... É isso. É assim, ó, eu vejo bem. Então, assim, ó, vou desenhar de novo, eu gosto de desenhar. Tá eu aqui. Aqui nós estamos falando de bem-ar. Tá. A vontade de se deleitar num bem-ar. Lembra que a vontade de se deleitar num bem-ar, que ele depende, digamos, depende só de mim, sei lá. Preparar essa aula depende de mais alguém? Não, depende só de mim. Eu sentar e fazer a aula, né? Pensar e tal. O bem-ardo. A satisfação, lembra? O resultado do bem-ardo é o quê? É uma satisfação. Só que a satisfação, ela vai demorar, lembra? É um sacrifício enorme para a Teresa preparar a aula. Aí ela vem e entrega a aula. Aí ela tem um tempo, assim, de êxito. Ele fala assim, cara, que aula legal. Não sei o que, depois também passa. Né? Ah, mereço um charuto. Né? Aí depois passa, beleza. Né? Então tem o sacrifício. O que seria a preguiça? Tipo assim, cara, a satisfação que eu vou ter está lá longe, não está agora. Então, a preguiça, ela surge principalmente de um imediatismo. São pessoas imediatas. E aí, de novo, o nosso tempo contribui para que as pessoas se tornem mais e mais e mais e mais e mais e mais imediatistas. É por isso que essa coisa da mortificação, ela ajuda. Ela ajuda nesse sentido de que, se mortificando, você meio que você dá um jeito de enxergar que as coisas não são tão imediatas assim. E são imediatas para nós, no nosso tempo, tudo bem. Então, vamos nos impor um pouco de sacrifício para lembrar que, para o ser humano, o ser humano foi feito para ter coisas imediatas. Por isso que uma das formas de tratar, né, o paciente seria com essa coisa da mortificação, sim. Alguma coisa ali da carne, para tirar, não necessariamente a carne, assim, o jejum, o sono, essas coisas contribuem, tá? Eu não estou nem falando de religião. Os guerreiros de antigamente praticavam jejum antes da guerra. Os guerreiros de antigamente praticavam castidade antes da guerra. Para que eles ficassem ali totalmente focados na guerra. Mas, assim, por exemplo, o não reclamar. Cara, você passou uma semana sem reclamar. Você não vai falar, você vai calar a boca, você não vai reclamar de nada. Porque você vai voltar para o mundo real. O mundo real é assim mesmo, as coisas não acontecem. Você vai plantar, eu já falei com uma paciente, vai plantar. Você vai plantar, você vai ter que esperar, você vai ter que dar água, você vai ter que fazer isso, sei o quê, papá. Então, esse negócio do imediatismo. Agora, lembra que eu falo que a causa sempre é a história, né? Então, tá entrando aqui as imagens, os sons, as narrativas, o que é certo, o que é errado, o que é... E eu intelijo tudo isso aqui com as minhas faculdades, com a minha alma, nananã. Daqui, né, eu extraio uma narrativa para mim. Essa narrativa vai influenciar em se eu vou fazer esse negócio ou não. E normalmente, né, aquilo que a gente chama de narrativa é o ego, qual o problema das pessoas, né? Nosso problema, né, de vocês e tal. Essa coisa da autopiedade. Esse negócio da
ter pena de si, da preguiça. A falta de amor ao próximo, da preguiça. Por quê? Vamos lá. Se eu penso nessa aula, ó, existem duas formas de eu pensar nessa aula. Eu posso pensar nessa aula assim, cara, eu vou fazer a aula porque, sei lá, um monte de gente vai sair elogiando, não sei o quê, a minha vaidade, meu ego, vou mostrar que eu sou foda, vou mostrar que eu sou foda. Eu posso fazer essa aula pensando assim, gente, as pessoas precisam saber disso daqui. Porque elas precisam entender o que é a vida, o que está acontecendo, para que elas possam melhorar. Então, quando você tem o ato de amor, né, para com o próximo, você se coloca em movimento. Agora, o amor não é uma coisa minha, né? Eu não nasci amando, né? O amor é uma coisa é uma decisão, sim, minha, de querer ir atrás, lembra, né? Primeira coisa, decisão. Sempre tem aqui o eu, decisão. Eu sempre tem essa coisa da decisão. Só que também tem a ação da graça. Você não vai conseguir amar, né, sem a ajuda da graça. E outro, o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, é um ato de amor, assim, para mim mesmo, fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, assim é bom para mim, é bom para o outro. Assim, todo mundo, então, eu estou amando a mim, eu estou amando o outro. Então, a preguiça, a gente, para enfrentar a preguiça, tem essa coisa do imediatismo e entra a questão da mortificação, mas também entra a história que eu estou contando a respeito de mim para mim. Não, eu não tenho que ter pena de mim. Eu tenho que me amar. O que é um ato de amor para mim? O amor é sacrifício, não é? Então, o que é o amor próprio? É eu me sacrificar em prol de mim. E amando a mim, né, eu consigo, e com a ajuda da graça, eu estou também amando o outro. Porque a preguiça, ela, né, eu já vi em alguns livros, assim, ela é como um ódio ao bem, né? Tipo, você ter uma repulsa ali ao bem. Mas, racionalmente, a gente pode parar e pensar, gente, não, mas eu não estou odiando o bem. Ah, eu quero aquilo, mas não estou fazendo. Não estou fazendo por quê? Por causa dessa história que eu estou contando para mim, de pena de mim, ou de que, cara, sei lá, de que eu tenho tempo. Também não é assim, né? A gente vai morrer. Ou então também eu estou contando essa história de que, às vezes, eu estou contando uma história de que eu sou uma pessoa boa. Tem que olhar para mim, né? Na terapia é isso. É a pessoa confessar que ela é filha da puta também, no final das contas. E falar assim, caralho, não, no mínimo eu tenho que começar a fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, a preguiça, ela vem muito desse negócio da falta de amor. Então, o que a gente tem que fazer com os nossos pacientes, né, até aqui, e com nós, na nossa vida, né, é saber que existem outros bens, né, buscar esses outros bens, buscar desenvolver, né, a força, ao invés de querer só ali a segurança, o relacionamento, ou a liberdade, né, ou o conforto. Para treinar, para sair dessa coisa do possível, a gente precisa parar de se dar tanto prazer. Então, nesse sentido, toda essa coisa da mortificação, de se auto-impor mesmo alguns, eu não sei, jejum, essa coisa do café sem açúcar, essas coisinhas parecem boba, mas elas vão acrescentando. Sabe, alguma coisa assim, ó, eu tenho que treinar, é um treino.
Treinar o quê? O não fazer o que eu quero e fazer o que eu não quero. Isso é um treino, e depois começa a virar hábito. Começa a virar hábito. Então, eu vou treinar. Eu queria fazer isso, mas não vou fazer. Olha só, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais informações sobre como funciona a Academia Aperum de Psicoterapia Clássica, clica aqui nesse link que a minha equipe te chama para a gente conversar.